Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma semana de estudo. E assim, para a Pro é sempre um prazer trazer para vocês conteúdos novos. Hoje teremos novamente nossa aula de redação, aquela aula que nos traz todas as tipologias textuais, todos os gêneros que compõem a nossa língua portuguesa. E é muito importante que a gente se aproprie desses textos, conheça todas as suas estruturas, todas as suas características, para que na hora de redigir, quando você for cobrado no processo de construção de um texto, você está apropriado da característica marcante dele, quais a estrutura que você precisa seguir e, mais importante ainda, qual o objetivo do texto, né? Todos os textos ao longo dos nossos estudos de redação mostram aí claramente que nenhum texto é escrito por escrever. Todos eles trazem aí um objetivo central, o porquê daquele texto ser redigido. Então é muito importante as aulas de redação, é muito importante que vocês participem, que vocês aí anotem qualquer dúvida que vocês já podem utilizar, né, as aulas da quinta e da sexta-feira para fazer questionamento aí para a pró acerca dessas aulas. Então o nosso gênero de hoje é um gênero muito presente no nosso dia a dia. Que gênero é esse, gente? O gênero textual propaganda. Então, isso aí é uma coisa presente em todos os veículos de comunicação. A gente tem contato com propagandas através da TV, a gente tem contato com as propagandas através de panfletos, a gente tem contato com propagandas através de outdoors. Então, é necessário o mercado de comércio, né, o comércio em si, necessita muito desse gênero textual para que ele divulgue os seus produtos, para que eles tragam aí promoções, características daquele produto, o benefício que ele pode trazer, e através desta propaganda ele vai ali alavancar suas vendas. Então vamos descobrir agora sobre a propaganda no sentido de português, né? No sentido do gênero textual. Então a primeira coisa que eu preciso entender, né? Eu trouxe aí para vocês uma imagem de uma propaganda, a gente está falando de um suco. E aí a gente tem assim, escrito, não tem sede que resista. Suco bom é o nome do produto e ainda tem informações acerca do produto, como esse que está no balãozinho dizendo 100% natural. Então o que eu digo para vocês aí? Eu digo para vocês que os anúncios publicitários, que são as propagandas, né? Ou simplesmente publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo vinculado pelos meios de comunicação de massa. Então, eu trago aí um produto, no caso a Pro trouxe aí o suco, né? Ou eu posso trazer uma ideia também, um modo de vida, né? As pessoas fazem propaganda sobre esses lugares, essas coisas, e onde eles fazem essas propagandas. Então aí, quando ele diz meio de comunicação de massa, ele está pensando sempre no maior número possível de pessoas que aquela propaganda pode alcançar numa única vez. Então, quando eu divulgo nos jornais, eu vou ter aí uma divulgação em massa coletiva, né, uma comunicação coletiva. Quando eu divulgo nas revistas, quando eu divulgo meu produto na TV, quando eu divulgo na internet e quando eu divulgo nos rádios. Né? Nessa nossa era tecnológica, a internet vem fazendo um papel aí muito importante na questão das propagandas. Né? A gente consegue uma quantidade de pessoas bem grande, né, tendo acesso a essa propaganda, justamente porque a internet hoje em dia, e principalmente agora nesse período que a gente está bem isolado, não pode ter contato físico, está muito sendo utilizado. Então eu já sei que a propaganda é um gênero textual que tem como objetivo, se alguém falar assim, qual é o objetivo de se fazer a propaganda? Então a primeira coisa que vai se dizer é que o objetivo central é promover o produto ou promover uma ideia. Né? E essa ideia e esse produto é promovido nos nossos meios de comunicação de massa. Então, no jornal, na internet, na revista, na TV e no rádio. As pessoas, né, os fabricantes, os produtores, querem divulgar aonde as pessoas mais tenham contato.
podemos encontrá-lo também nos outdoors, nos panfletos, nas faixas, nos cartazes na rua, nos ônibus, no metrô. Quem nunca viu atrás do ônibus, né? Do ônibus vai andando e atrás do ônibus vai estar escrito sempre uma propaganda de perfume, de comida, né? De qualquer produto. Os ônibus são praticamente outdoors que andam, porque o ônibus circula e naquela circulação ele está levando também ali a propaganda daquele produto. Então, fora esses meios de comunicação, a gente ainda utiliza outras formas de alcançar o público, como é o caso do outdoor, do panfleto, aquele que entrega muito, né? A gente não consegue mal andar no centro sem receber um papelzinho. Ali, aquele papelzinho recebe o nome de panfleto, né? E aqueles panfletos trazem justamente aquele produto, seja um serviço, seja um produto, eles estão ali sendo divulgados através dos panfletos. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para comprar um produto ou um serviço. Então, se eu disse que a principal objetivo dele era promover, né, uma ideia ou um produto, quando eu falo sobre principal característica é que a coisa de todos esses tipos utilizados pelo gênero textual propaganda, todos têm como principal característica convencer alguém, né? Convencer o consumidor a comprar um produto ou a adquirir um serviço, né? Mesmo aqueles panfletos que são entregues sobre dentista, sobre médicos, ali eles estão vendendo, fazendo a propaganda de um serviço. Às vezes a gente recebe também sobre chip, né, sobre lojas, sobre supermercados, e ali já o objetivo também é convencer a comprar um produto. Então, a principal característica do gênero textual propaganda, né, a principal característica que vocês vão encontrar nesse tipo de texto é que tudo que foi pensado ali, tudo que foi arquitetado, tem como principal objetivo convencer alguém de alguma coisa. Então, eu trago aqui para vocês a propaganda de uma comida, né? E aí tem assim dizendo, ó, o maior e o menor, pague por esse, mas leve este. Quando isso acontece, a gente tem o caso das propagandas enganosas, né? Tem aquelas propagandas que tem como objetivo iludir também o consumidor. A gente acha que está adquirindo o produto por um preço menor, mas na verdade a gente está sendo enganado, né? Ludibriado ali pela pessoa. Às vezes isso acontece muito nessas promoções tipo a Black Friday, que diz que vai dar tantos por cento de desconto, né, em cima de um produto, mas na verdade o produto foi aumentado semanas antes e no dia realmente ele baixou o preço, mas baixou o preço para o valor dele normal e não com desconto verdadeiro. Então a propaganda tem aí esse objetivo, né? Às vezes até enganosa também, quer que a gente faça o quê? Compre, né? Outra propaganda que vocês têm aí é sobre uma comida, né? No caso do peru aí do Natal, e tem dizendo assim, compre uma ave fiesta e ganhe um peru Seara. Então as propagandas têm esse objetivo, que vou convencer as pessoas utilizando-se de imagens, de textos, né, de descontos, tudo isso aparece aí na propaganda. Quanto mais chamativa, melhor. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagem, de linguagem simples e de humor. Então, gente, nada de estar utilizando linguagem formal para fazer uma propaganda. Eles fazem muito uso das imagens para chamar a atenção, são imagens bonitas, né? A linguagem é simples, é informal e muitas vezes eles ainda fazem o uso do humor para chamar a atenção do consumidor. Então, o objetivo é que ele transforme, né, aquela propaganda numa coisa prazerosa. A pessoa queira ler, se usa de muita cor, do colorido, de imagens bonitas. Então, eles utilizam aí a linguagem verbal e não verbal na construção das propagandas.
Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos, são repletos de verbo no imperativo, o modo verbal que oferece ordem. Então, vocês encontram muito essas palavras assim: compre, veja, analise, né? Experimente. Essas palavras que têm verbos no imperativo, já estudamos isso, né? Tem como objetivo o quê? Tornar aquela propaganda atrativa. O que significa atrativa? Chame a atenção do consumidor, né? Eles usam elementos variados para justamente o consumidor parar para ver, para ler, para olhar aquela propaganda. Aí eu trouxe aí a propaganda de um sabão em pó e percebam aqui que eles se utilizaram de quê? Como ele fala aqui, tem aqui a questão das cores, eles também utilizaram aqui para vender o produto, né? Cores variadas, cores chamativas, para que isso chame a atenção do consumidor na hora de ver essa propaganda. Então, mais cores, mais diversidade, mais empoderamento. Eles estão sempre pensando em elementos gráficos, né, elementos verbais e não verbais, que possam vir chamar a atenção do consumidor. Porque o objetivo central é sempre chamar a atenção para que depois, no processo, né, de prender a atenção daquela pessoa, ele também possa trabalhar o convencimento de compra do serviço ou do produto. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam função conotativas ou apelativas, que por sua vez possuem o intuito de convencer o receptor da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, com palavras, ou não verbais, com usos de imagem, e ainda textos orais, por exemplo, aqueles vinculados pelo rádio. Então, todos esses elementos são utilizados para chamar e prender a atenção. Falando aí sobre a linguagem conotativa. A linguagem conotativa, ela é aquela que não segue o sentido literal do dicionário. Então, quando eu trabalho com a linguagem conotativa, eu trago a linguagem figurada, né? Eu associo a subjetividade, a cultura, o emocional de alguma coisa e levo ali para minha propaganda. Então, muitas vezes alguém bota na propaganda assim: você vai morrer de tantos sabores. Se comer esse hambúrguer, você vai morrer da explosão de sabores. Então, quando eu trago aí essa palavra, a explosão de sabores, nesse contexto, é um contexto conotativo, é um contexto figurado, porque não existe a explosão de sabores, não vai ter uma bomba que explode sabores, né? Então, há essa função conotativa, que é a função figurada, né? Quando você utiliza palavras aí para dar mais ênfase, chamar mais atenção, mas nesse contexto não é o sentido literal. Quando a prof fala assim, sentido literal, quer dizer assim, o sentido correto, não é o sentido que está no dicionário. O sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, esse sim traz a real o real significado daquela palavra. E quando eu trago a função conotativa, eu trago assim, a palavra num sentido figurado. Quando eu digo que vou morrer de amor, quando eu digo que o meu coração é de ouro, fulano tem um coração de ouro, quando eu digo que a pessoa vai morrer com a explosão de sabores. Então, tudo ali é no sentido de chamar atenção e não no sentido literal. Percebam que ele também fala que o uso da linguagem, ele pode utilizar os textos verbais, quer dizer, a linguagem verbal, quando eu uso palavras, como é o caso aqui, ó, do nosso anúncio, nesse anúncio, nessa propaganda, eles se utilizaram de um texto, então a linguagem foi verbal. Mas também associado a essa linguagem verbal, eles também estão utilizando uma imagem. E aí, quando eu uso imagem, eu utilizo a linguagem não verbal. Dependendo do nosso meio de comunicação, quando eu levo essa propaganda para um rádio, eu ainda tenho também aí os textos orais, né? Porque a gente só escuta no rádio as coisas, né? Falando sobre aquela propaganda.
Vamos falar aí do que caracteriza os anúncios publicitários, as propagandas, né? As principais características dos anúncios publicitários são caráter comercial. Quando ele diz caráter comercial, ela foi pensada no sentido de venda. Quando alguém pede para construir uma propaganda, ele quer vender aquele produto, ele quer vender aquele serviço. Por isso que fala aí no sentido comercial, caráter comercial. O objetivo daquela propaganda é o comércio, é a venda, né? Tem a linguagem verbal e não verbal. Então nas propagandas você faz uso das palavras, dos textos, mas também você faz uso, e eu acho importantíssimo, da linguagem não verbal, que é as gravuras. No primeiro momento sempre é a linguagem não verbal, sempre é a gravura que chama a atenção antes de você ler aí o texto sobre a propaganda. A linguagem é simples, então ninguém vai trazer lá palavras da norma culta para uma propaganda, porque o maior número de pessoas que eles puderem alcançar vai estar valendo, né? Vai estar atingindo o objetivo desta propaganda. Então, eu tenho que pensar num público-alvo. Quem vai ler essa propaganda? Quem vai comprar esse produto? E nesse processo eu tenho que deixar aquilo de forma mais simples possível. Os textos são curtos, geralmente são frases de efeito, né, que aparecem nas propagandas. É um texto persuasivo e atrativo. O que quer dizer isso, gente? Ele quer atrair atenção e ao mesmo tempo ele quer convencer. Quer convencer você a comprar. Tem ali elementos de humor, elementos de ironia, e a criatividade é extremamente utilizada, né? Os publicitários são pessoas extremamente criativos, porque eles precisam criar coisas que chamam a atenção das pessoas. Então, nesse processo de criação de coisas que chamam a atenção, ele precisa usar muito a criatividade. Uma coisa também é a questão do uso dos verbos no imperativo. Então, eles estão sempre ali mandando você fazer alguma coisa, mandando você comprar, mandando você experimentar, mandando você avaliar. Então, o verbo utilizado na construção dos textos verbais, né, são sempre verbos no imperativo. Figuras e vícios de linguagens. Então, vai se utilizar dessa linguagem coloquial, pode acontecer abreviação, né? Palavras do cotidiano das pessoas que venham compor aí esta propaganda. O uso de cores, imagens e fotografias. Então é como a Pro falou para vocês, quanto mais chamativa a imagem, quanto mais colorida, quanto mais bonita, mais ela vai chamar a atenção do consumidor para parar, para ler aquilo que eles querem de verdade. Vamos falar aí do que estrutura o anúncio publicitário, né? A propaganda. Como se estrutura se isso não se trata de um texto, né? Então, os anúncios publicitários são estruturas de texto de diversas maneiras, com imagem, texto e somente texto, ou seja, não tem uma estrutura fixa padrão. Mas aí existe uma estrutura que geralmente está sendo utilizada. Que estrutura é essa? Então, no primeiro momento, sempre vai haver o título nessa propaganda, todas elas. A ordem que esse título aparece é o que torna essa propaganda diferente uma da outra. Mas a estrutura, esse processo, esse item vai estar presente em todas. Então, todas as propagandas vocês têm aí contato com o título, que é geralmente escrito em letras maiores, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Depois a gente tem aí, né, eu trouxe para vocês um exemplo de um produto, tipo esse chocolate. Eu poderia colocar como título da minha propaganda: novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então essa minha propaganda, esse meu título, tem como objetivo chamar a atenção. Outra coisa que a gente encontra, o corpo do texto. Depois que eu coloco lá, né, essa informaçãozinha, essa palavra, essa frase de efeito, eu quero chamar a atenção, eu vou trazer aí o corpo do texto, que trata-se da mensagem ou a informação que envolve os aspectos persuasivos.
da linguagem publicitária. Eu já falei do produto, agora eu vou trazer coisas que tenham ali adjetivos que falem bem do meu produto, né? Vou utilizar verbos no imperativo, vou utilizar vocativos, vou utilizar imagem. O corpo do texto, na verdade, é a propaganda em si. Então eu falei lá daquele meu chocolate e posso botar assim, ó. Experimente novo e delicioso chocolate Azteca com mais de 70% de cacau e zero de gordura saturada. Então, nesse processo aqui da construção do texto, eu trouxe aí adjetivos, tipo delicioso, né? Eu trouxe aí informações que convença o consumidor a querer comprar. Eu digo que tem 70% de cacau e que não tem nada de gordura saturada. Eu estou trazendo aí, vendendo a imagem de um produto saudável. Eu trouxe nesse corpo do texto elementos que façam, que convençam o meu consumidor a querer adquirir o meu produto. Depois a gente sempre coloca a marca, né? Que abaixo segue a marca do produto junto com o logotipo da empresa. Exemplo, eu vou colocar aí, ó, Chocolates Aztecas LTDA, né? Que aí é a marca da empresa. Quem fabricou esse meu chocolate foi essa empresa aí, Chocolate Aztecas. Depois, geralmente também tem nas propagandas o contato, né, que são as informações e a identificação da empresa que comercializa esse produto. Por exemplo, o número de telefone, o serviço para o consumidor reclamar, né, o e-mail, a página na internet, das redes sociais, de Facebook, Twitter e assim por diante dessa empresa. Aí a Pro trouxe aqui, ó. Geralmente tem aqui o e-mail da empresa, a página oficial dela na internet, o Facebook dela, o serviço de atendimento ao consumidor, quer dizer, o consumidor pode ligar para esse número se algum problema acontecer com este produto. Então, resumidamente, gente, qual é o objetivo do gênero textual propaganda? O objetivo é vender um produto ou um serviço. E esse processo de venda acontece por meio de textos chamativos, atrativos, que utilizam linguagem verbal, que são palavras, né, e linguagens não verbais, que são imagens, para convencer. Se apropriam de muitos elementos gráficos que transformam aquela propaganda em alguma coisa atrativa, chamativa. Porque quanto mais atrativo for aquela propaganda, mais esse produto possa vir alcançar uma venda satisfatória. E aí a gente também falou sobre características, que a primeira característica dela é que trata-se de um produto com caráter comercial, que usa linguagem verbal e não verbal, que usam linguagens informais, que se utilizam de imagem, que trazem aí elementos de humor, de ironia. Então vocês percebem que o leque de opções para transformar a propaganda em alguma coisa atrativa não tem limite. E que também esse meio de comunicação, né? Esse gênero textual é difundido nos meios de comunicação em massa. Então, quanto mais pessoas acessam aquilo, mais você vai ter aí a chance de ver esse produto vinculado naquele meio de comunicação. Para a gente encerrar nosso gênero textual de hoje, a Pro vai estar postando no grupo nossa atividade de redação sobre esse gênero textual propaganda. Vamos ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula. Beijo!